Amém. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Amém. Essa é uma noite poderosa que o Senhor reservou para cada um de nós. Uma noite onde o Senhor marcou conosco o encontro nesse lugar. Amém. Se você está aqui nessa noite é porque o Espírito te trouxe. Porque por nós mesmos nós não podemos nem mesmo escolher vir adorar ao Senhor. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Nessa noite, eu te convido a abrir a palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre o tema O Caminho de Volta. O caminho de volta. Amém? Abra aí sua Bíblia, você também que está em casa e que tem essa possibilidade, a abrir em Romanos 12, verso 1. Diz assim, Romanos 12, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é uma palavra que é muito conhecida, é muito ministrada, é muito ouvida no nosso contexto de igreja, no nosso contexto como cristãos, como filhos de Deus. E nós percebemos que aqui Paulo ele está liberando uma palavra de direção prática para a igreja que se reunia ali em Roma. Paulo ele estava trazendo para eles ali a revelação da fé que é sincera e verdadeira em Cristo Jesus. Uma fé que se manifestava na obediência e na dedicação à palavra de Deus, com uma motivação certa, que era o amor. Paulo estava falando para eles que a fé sincera é uma fé que se revela por meio da obediência. Mas não uma obediência por medo, não uma obediência por imposição, não uma obediência porque alguém nos ordenou, mas uma obediência que flui no amor, flui pelo amor. E aí, conforme nós obedecemos a palavra, não por medo, mas por amor ao Senhor, nós passamos a revelar a nossa fé da única maneira pura que existe. Porque uma fé que não é baseada no amor, ela se torna impura. Agora, uma fé baseada no amor, ela é transcrita, ela é manifesta, ela é revelada com pureza. Porque existe algo mais puro na face da terra do que o amor? O verdadeiro amor, ele é puro e ele lança fora todo medo. É por isso que uma fé que se revela pelo medo não traduz pureza. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo da nossa vida. E quando a gente pensa na fé sincera, a gente fala daquele ato de obediência que nós temos quando não há ninguém por perto. Porque obedecer quando nós estamos sendo observados é fácil. A gente pode obedecer ao sermos observados
sem um pingo de pureza no nosso coração. A gente pode estar ali, fazendo o que precisa ser feito, mas no nosso coração está completamente contrário àquilo que as nossas mãos estão realizando. A pureza da nossa fé se traduz quando a honra que prestamos a alguém, ela acontece também quando essa pessoa não está nos vendo. Porque é muito fácil eu estar diante de alguém que é autoridade sobre a minha vida e diante dela eu dizer: irmãos, esse homem é um homem de Deus, eu amo essa mulher. Esse homem aqui é um homem que me inspira e eu estou diante dessa pessoa. É fácil, não é? Mas os meus lábios podem dizer coisas que o meu coração não diz a mesma coisa. Então, uma fé genuína, uma fé sincera, é quando eu honro alguém, quando essa pessoa talvez jamais ficará sabendo daquela minha atitude de honra. É quando a direção que nós recebemos não simplesmente é aceita por nós através de um sorriso e de um balançar de cabeça. Mas a direção que a gente recebe em honra em nosso coração. Você já fez isso? De alguém te pedir algo, você fazer assim? Claro, pode deixar. Sim. E dentro de você está assim: ai, não acredito. Que ódio. Tudo que eu não queria agora era fazer isso. Estou indo. Já volto. A pureza parte de dentro. A gente pode sim sorrir e sacudir a cabeça, mas dentro de nós, essa atitude também precisa estar acontecendo. Porque a pureza da nossa fé não é revelada pelo que as pessoas captam a nosso respeito. Talvez eu possa olhar e ter uma perspectiva da sua atitude. Talvez outras pessoas, vocês podem me olhar e até aplaudir. Nossa, que atitude maravilhosa da pastora. Que exemplo. Que inspirador. Mas a pureza da fé não está no que você ou eu captamos uns dos outros. A pureza, ela se estabelece ou ela se revela através do que o mundo espiritual capta a nosso respeito, daquilo que as pessoas não podem ver. Você já parou para pensar que aquilo que os outros não podem ver é o que Deus, Ele pode ver? O que pessoas não podem ver é o que o Senhor levará em conta no dia que nós estivermos diante dEle. E isso precisa gerar temor aos nossos corações. Porque por mais que você não veja, o Deus que me fez, que me criou, Ele tudo vê e Ele tudo conhece dentro de mim. E aí Paulo, então, ele aqui começa a falar desse sacrifício vivo, santo e agradável que deveria ser entregue na presença do Senhor. E a gente sabe pela palavra que Jesus Cristo, Ele foi o último e o suficiente sacrifício que pagou toda a dívida do pecado humano sobre a face da terra. Jesus, Ele foi o último e o único sacrifício que foi suficiente para pagar o preço necessário que a lei, ela requeria de nós. E através desse sacrifício, Jesus, então, Ele abriu, Ele liberou um livre acesso ao Pai, para mim e para você. E aí de Cristo em diante nós começamos a não mais oferecer sacrifícios como eram feitos e oferecidos no tabernáculo ou nos templos. Nós começamos então a prestar a nossa adoração, prestar o nosso sacrifício. Agora diga assim, coloca a mão na sua cabeça e diga assim: no templo do corpo humano. No santo dos santos do nosso coração, que é onde o Espírito habita.
Antes, se o homem pecasse, ele poderia pegar ali um animal, uma primícia, um animal perfeito, levar ao tabernáculo, entregar ao sacerdote, e aquele animal imolado, o sangue daquele animal, daquele sacrifício, chegava até o Senhor, lá no Santo dos Santos, e o Senhor manifestava a sua Shekinah, dizendo: eu perdoo o pecado do povo, eu perdoo o pecado dos sacerdotes, eu perdoo o seu pecado, sumo sacerdote. Mas uma vez que o nosso sumo sacerdote perfeito se entregou na cruz do Calvário, agora a entrega do sacrifício não acontece em lugares feitos por mãos humanas. Não acontece mais em altares estabelecidos por pessoas, mas acontece no nosso templo, no templo do Espírito, no nosso corpo humano, porque nós somos a casa do Senhor. Hoje o Santo dos Santos não está a 3 compartimentos aqui para trás. O Santo dos Santos é o meu e é o seu coração. Quando o sacrifício que nós entregamos ao Senhor, ele é aceito. Ele é aceito através do compartimento do nosso coração. Cristo, ele veio estabelecer essa nova aliança, esse novo testamento. Ele veio estabelecer uma nova era. Antes, vivia-se na dispensação da lei. Depois que Cristo veio, nós passamos a viver na dispensação da graça do Senhor. Mas o que é que mudou da lei para a graça? O que mudou entre essas duas dispensações? Eu quero te dizer algo que algumas pessoas confundem e pregam erroneamente. A palavra de Deus, ela não mudou porque Jesus estabeleceu uma nova aliança. Pelo contrário, o que mudou foi a profundidade da revelação da palavra. A palavra continua a mesma, sabe por quê? Porque Cristo é imutável e a palavra é Cristo. Nós vamos perceber isso claramente no Sermão do Monte. Quando nós chegarmos na terça-feira e iniciarmos ali o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus, na quarta a gente lê o capítulo 7, o capítulo 8, nós vamos ver que no Sermão do Monte, Jesus ele amplia a revelação. Ele não veio, ele mesmo disse em Mateus 5,17, que ele não veio para revogar a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir a lei e os profetas. O Senhor, ele não veio rasgar o Antigo Testamento, mas ele veio cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. Tudo se tornou mais profundo. Porque se existe algo que o Senhor gosta é de profundidade, amém? Ou seja, tudo que o Senhor estabeleceu e que antes o homem cumpria, Marina, de certa forma, através de uma prática formal e aparente, agora no tempo da graça, Jesus ele aprofundou a revelação, nos ensinando que não apenas as nossas ações elas contam, mas também e muito mais as nossas motivações são avaliadas por Deus. Se antes, quando eu me deparava de repente com um erro, com uma falha, bastava eu ir ali na lei e observar como que deve de ser pago esse pecado. E eu me expunha fisicamente, eu me expunha aparentemente para pagar esse pecado, eu saía dali livre, porque eu tinha cumprido a lei. Aquela mulher que foi pega em adultério, a lei dizia que ela deveria de ser apedrejada. E se aqueles homens tivessem a apedrejado debaixo da lei, ela teria como que sido redimida do seu erro, porque ela teria cumprido a lei. Mas quando a graça, ela encontra o pecador, ela não quer apenas que nós venhamos a pagar de maneira aparente pelos nossos erros, mas a graça, ela requer
que nós venhamos a purificar ou sermos purificados de dentro para fora. Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Ué, mulher, cadê os seus acusadores? Senhor, mestre, todos se foram. Pois é, eu sou o único que não tenho pecado. Por isso, eu sou o único que poderia condená-la. Mas eu vim revelar uma graça que, ao invés de trazer condenação, libera sobre você perdão. Libera sobre você oportunidade de recomeço. Libera sobre você oportunidade de não ser transformada exteriormente, mas viver uma transformação na sua essência. Sabe por quê, irmãos? Porque motivações falam dos motivos que nos levam a agir. É por isso que a graça, ela não vem para buscar a aparência das coisas. Mas a graça, ela vem para transformar a motivação das nossas ações. Ela vem para fazer com que tudo que há de incoerência em nós seja transformado por uma coerência pura e santificada pelo Senhor. Muitas das nossas ações externas não condizem com os nossos motivos internos. E por conta dessa incoerência, aquele que sonda e conhece os nossos corações, ele olha para nós, muitas vezes como um sepulcro caiado, branquinho por fora. Mas ele reconhece impureza no nosso interior. E é por isso que o Senhor, nessa noite, Ele quer nos trazer para esse lugar de volta. O Salmo 51, verso 6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O Senhor sabe o que se passa no nosso íntimo. E o que o Senhor deseja é a verdade que está no íntimo do nosso coração. Quando a gente se deixa levar por aquilo que o outro espera receber, ouvir, ver, a gente falha. Porque o Senhor não se agrada de que nós venhamos a agradar ao outro, porque nós desejemos ser aceitos. Mas o Senhor se agrada de que nós sejamos sinceros. E talvez na nossa sinceridade a gente até desagrade ao outro, mas agrade ao coração de Deus. A versão da Bíblia Viva diz assim: a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Essa é a vontade de Jesus para nós. A gente acha que Jesus anseia nos ver perfeitos. Mas não é perfeição que o Senhor procura. Ele procura verdade, sinceridade. Talvez, Maria, a nossa verdade hoje não seja algo que nos coloque num pedestal aonde o Senhor nos aplauda. Mas ela pode nos colocar no pó, aonde o Senhor pode nos transformar. Nem sempre aplauso é fruto de estarmos fazendo a coisa certa. E eu digo com conhecimento de causa. Como algumas vezes houve a necessidade de eu me expor. E nessa exposição vergonhosa, eu encontrar esse caminho de volta para o coração do Pai. Eu sei o que eu estou falando quando eu digo que tem horas que as pessoas estão nos admirando, mas a gente se sente longe do coração do Senhor. Enquanto que tem momentos que você olha para a pessoa que você acabou de ir até ela e confessar um erro, abrir o coração,
confessar um pecado e você até sentir um pouco de vergonha, mas você perceber que você fez o caminho de volta e que você está sendo abraçada dentro do coração do Pai. É isso que o Senhor espera de nós. Eu já disse isso, eu me lembro de uma vez no serviço que eu julguei mal algumas amigas de trabalho e quando uma delas veio me confrontar, eu me auto-justifiquei, dizendo que não, que você pensou de mim, não é isso, você está enganada. E eu vesti aquela máscara e eu disse que não era aquilo. E eu ainda pedi perdão, dizendo assim: você entendeu errado. A minha motivação em dizer aquela palavra não foi dizer o que você entendeu. Pelo contrário, eu quis dizer outra coisa. Aí os dias se passaram, numa ministração, num culto na igreja, o Espírito Santo falou comigo claramente: você mentiu. Só que aquela mentira que eu havia dito tinha resolvido o problema, entende? Aparentemente ficou tudo bem. A gente se abraçou, a gente se perdoou. E não era uma pessoa não, era eu falando com mais outras 3 mulheres. 3 ou 4. Eu saí de lá linda e bela. Nossa, que humildade, tá vendo? Ela veio aqui, ela pediu perdão e eu saí cheia de orgulho da minha humildade. Aí quando o Senhor veio ao meu encontro naquele culto e disse para mim: você vai ter que voltar lá, você vai ter que fazer o caminho de volta e você vai ter que se expor, dizendo para elas que o que você disse que elas entenderam erroneamente, na verdade elas entenderam correto. O que você disse era exatamente o que você queria dizer. Pensa. Detalhe. A cristã do pedaço era eu, não elas. E quando eu cheguei para elas naquele dia com meu coração quebrantado e eu disse: olha, eu vim aqui hoje, coração acelerado, batendo a 1000. Eu vim aqui hoje porque ontem no culto teve uma palavra, o Espírito Santo me confrontou e eu estou vindo aqui para dizer para vocês que aquilo que eu disse naquele dia, que vocês pensaram errado, na verdade vocês pensaram certo. Porque o que eu achei que estava acontecendo era que vocês estavam tentando me manipular para que eu pudesse dizer algo que eu não deveria de dizer. E sabe quando as pessoas ficam assustadas com aquilo que você diz? Mas naquele momento eu vi o sangue de Jesus vindo sobre mim, o conserto sendo feito, não na minha aparência, mas no Santo dos Santos no meu coração. E eu tenho certeza que Cristo pôde ser muito mais bem revelado através daquela minha vergonha do que daquela minha pseudo-humilhação anterior. Eu também vivi, quando eu fui para o PDI, pensa num tempo de uma vergonha escrachada, foi o PDI para mim. Sabe aquelas coisas que você sente, que você pensa de algumas pessoas que você nunca contou para ninguém? Que você tem vergonha até de contar para o seu marido? Pois é. Naquele PDI, que é o Projeto Desperta Igreja da Missão Despertar, 15 dias de adoração, palavra, é uma conversão de verdade no nosso espírito. Aqui a Marina já teve oportunidade, a Sônia, o Mateus, o pastor, eu. E ali, sabe quando você tem um encontro tão profundo com você, quando Deus te chacoalha de tal maneira que cada ministração daquela, ou eu tinha que ir até alguém, ou eu tinha que pegar o meu telefone e enviar mensagem ou ligar para alguém para fazer concertos na minha vida. E ali eu vivi momentos assim, de falar assim: Deus, só o Senhor para fazer uma coisa dessa. Naqueles dias o Senhor me fez sair da igreja, pedir a alguém, uma jovem, me leva na casa do pastor fulano de tal.
Sim, pastora, vamos sim. Falei, mas aí ela, agora ou depois do almoço? Pode ser agora? Pode. E eu chegar diante de pessoas que nem intimidade eu tinha e ter que dizer para elas: o Senhor me confrontou porque eu penso isso e isso de vocês. Dentro de mim eu acho que vocês pensam isso e isso de mim. E graças ao Pai ouvir deles: que isso, Cat? A gente não pensa isso de você, não. Que isso, Cat? Quando eu lidei com tal situação, foi para te proteger. Só que a impureza do meu coração não entendeu o que era proteção. Naqueles dias eu tive que ligar para as pessoas que foram autoridades minhas no passado e pedir perdão a elas por todas as vezes que eu quebrei o princípio de autoridade, desonrando através de ações, mas também desonrando no meu coração. Naqueles dias eu precisei ligar para a pastora que me discipulava e dizer para ela coisas que vocês nem imaginam que alguém possa dizer para outra. E confessar situações da minha vida, do meu casamento, que só condizia a mim e o meu marido. Mas quando a luz da palavra do Senhor entrou, o que era íntimo precisou se tornar público diante de pessoas corretas, para que eu pudesse ser purificada, para que eu pudesse ser livrada daquela morte que não estava na minha aparência, mas estava no meu coração. Porque mais do que ter o nosso comportamento ajustado, nós precisamos ter o nosso coração transformado. A gente ajusta o comportamento, irmãos. Até certo ponto a gente consegue ajustar comportamentos. Mas transformação, o único que pode operar na minha e na sua vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ajustes, humanamente nós podemos realizar, mas transformação genuína só pode vir do alto. Muitas vezes as nossas atitudes recebem louvores humanos, mas os nossos motivos são reprováveis diante do Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele quer nos curar. Você quer ser curado? Deus deseja te curar muito mais do que o que você deseja receber de cura dele. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Aí a gente olha parte e acha que, Senhor, vem cá e purifica. Tá vendo, Senhor, essa manchinha aqui pequena? Limpa, Senhor. Tem esse tão limpo, mas por causa dessa manchinha eu preciso que o teu sangue venha sobre mim. Aí às vezes o Senhor está olhando do alto e está vendo talvez um pedacinho limpo, e todo o restante que a gente julgava puro é o que realmente está sujo. Porque os nossos olhos muitas vezes estão completamente conturbados. A nossa visão em muitos momentos não está limpa o suficiente para enxergar o nosso interior como o Senhor vê. E então hoje o Senhor, Ele não espera de nós um sacrifício que as nossas mãos possam oferecer, mas Ele espera que nós sejamos o sacrifício sobre o altar. As nossas mãos falam do que nós fazemos, mas a nossa vida por inteiro fala do que nós somos. O Senhor não está à procura dos feitos, Ele está à procura de toda a nossa essência no seu altar. A palavra de Paulo é para que nós venhamos a nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É uma entrega. E eu quero te dizer nessa noite, essa entrega não é uma entrega fácil. Se fosse uma entrega fácil, o nome seria qualquer outro, menos sacrifício.
Paulo poderia ter dito: o Senhor quer que você entregue celebração sobre o altar. Ele poderia ter dito, ainda que esteja implícito no sacrifício, tudo isso. Mas ele poderia ter dito simplesmente: o Senhor quer que você entregue louvor no altar. O Senhor quer que você entregue ofertas no altar. O Senhor quer que você entregue adoração no altar. Mas o que o Senhor quer, e Paulo diz, é que você se entregue como sacrifício no altar. A definição de sacrifício aqui é serviço, obediência, louvor e oferta oferecidos a Deus. Só que a gente pode dizer que sacrifício vivo, santo e agradável a Deus fala de uma entrega feita de maneira completa e com a motivação correta. Não é qualquer serviço. Não é qualquer obediência, louvor ou oferta. Não é de qualquer maneira. É um sacrifício completo e com a motivação correta. É simples, mas é possível. Porque se não fosse possível, o Senhor não tinha nos pedido isso. A própria palavra diz que o impossível quem realiza é o próprio Deus. Então, se Ele pediu, é porque Ele nos capacita a exercer. É por isso, então, que somente os cristãos sinceros, eles podem realizar essa entrega. Porque a sinceridade é a base. A sinceridade é a base de um verdadeiro sacrifício no altar do Senhor. Quando Paulo falou sobre esse culto racional, a palavra no original traz que é um culto lógico. E essa palavra lógico, no grego, que é lógicos, fala do serviço e adoração que é feito pela nossa mente, enfatizando a motivação interior e os desejos do nosso sacrifício, mais do que a ênfase nas obras externas. Um culto racional, um culto lógico, é um culto que acontece primeiramente na minha mente. Porque você é humano tanto quanto eu. A gente sabe que mãos levantadas não significam que a nossa mente está rendida diante do Senhor. A gente sabe que dançar, pular, correr não significa que a nossa mente esteja expressando aquilo que o nosso corpo está expressando. Às vezes a gente está com a mão levantada e a mente em qualquer lugar, menos na presença do Senhor. Às vezes a gente está aqui cantando uma música, uma adoração ao Senhor, mas o nosso coração está anos-luz do altar da adoração. Isso não acontece só comigo. Isso também acontece com você. Nós sabemos disso. E o problema está em nós tentarmos esconder essa realidade do Senhor. Porque nós não podemos esconder nada dele. Ele também sabe que tem horas que o corpo está aonde o coração não está. O nosso culto racional ou lógico é uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e ao próximo. Sabe quando a gente pensa que cultuar é só no domingo à noite, na quarta-feira, e eu só preciso entregar adoração e serviço a Deus? Isso é culto? A gente precisa rasgar esse conceito e compreender que nós somos o templo. Então o culto acontece 24 horas no nosso dia. Nós somos o templo, o nosso coração é o altar. Então o sacrifício, ele é entregue
diariamente. O meu serviço, ele não presta apenas ao Senhor, mas ele é prestado às pessoas. E quando eu sirvo ao outro em amor, o que eu estou fazendo é me entregando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus sobre o seu altar. E aí essa expressão lógicos no grego confere ao nosso culto a qualidade de espiritual e autêntico. É por isso que não existe padrão, no sentido de que todo mundo deve adorar igual, todo mundo deve pregar igual, todo mundo tem que cantar igual. Não, a gente precisa ser autêntico diante do Senhor. É claro que existem formas que o Senhor estabeleceu, mas eu posso expressar o que Deus estabeleceu numa condição de sinceridade. Talvez num dia a minha expressão de culto e adoração ao Senhor vai ser dançar, pular, celebrar, e o Senhor vai receber. Mas no outro dia, talvez a minha verdadeira adoração vai ser ficar quietinha. E lá no meu íntimo, eu estou entregando o meu quebrantamento na presença do Senhor. Aí talvez se alguém olhar de fora pode dizer assim, hoje Maria Eduarda está em pecado. Olha lá, não conseguiu nem abrir a boca para adorar. Está ali, com os olhos fechados, duvido que Maria Eduarda não está ali, em profundo pecado. Talvez aquele dia onde ela menos expressou externamente seja o dia que ela mais adorou intimamente no altar. O Senhor, Ele não quer que a gente ofereça do lado de fora o que não esteja acontecendo do lado de dentro. E é aí que entra a importância do nosso quebrantamento. Eu posso saltar na presença do Senhor e isso se tornar público e visível para todos, desde que eu também esteja saltando no altar do meu coração. Assim como eu posso ficar quietinha, dobrar o meu joelho no cantinho e ficar ali, por horas. E a pessoa passar o olho assim e falar, a pastora não está no culto hoje não. Ninguém viu. Mas porque dentro de mim eu estava nessa esfera de rendição, por fora, o que havia dentro se manifestou. Agora, nós cantamos aqui, o que acontece ao partir do pão? Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. E nós reconhecemos o quê? Quem o Senhor é. Sabe, queridos, Jesus, Ele é a palavra. Quando o Senhor, Ele nos traz para assentarmos à mesa, Flavinho, Ele que é a palavra, quando Ele faz com que a palavra, o pão, Ele seja partido diante de nós, os nossos olhos se abrem para nós reconhecermos quem é o Senhor. Só que o caminho, ele continua em ação. Jesus é o caminho, amém? E quando os nossos olhos se abrem e a gente reconhece quem o Senhor é, automaticamente o Senhor também traz de encontro a nós quem nós somos. Foi assim com Pedro, é assim comigo e é assim com você. Quando os nossos olhos se abrem para Cristo, para o pão vivo que é partido, para a palavra revelada, nós não apenas descobrimos quem é o Senhor, mas nós também temos um encontro com a nossa realidade, com quem nós somos. E quando a nossa fé ela é purificada e ela é sincera, normalmente
há um choque entre essas duas realidades. Porque eu olho para a palavra e eu encontro uma realidade. E quando eu olho para mim, eu vejo uma realidade diferente do que a palavra revela. Quando eu olho para Cristo, eu vejo um padrão. Mas quando eu olho para mim, eu vejo uma distorção do padrão que foi estabelecido. Quando eu olho para a palavra, eu vejo a perfeição. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu começo a ver muitas áreas e situações e circunstâncias e pensamentos e sentimentos e comportamentos e visão e audição e interpretação que não estão tão de acordo assim com a palavra. E é nessa hora que a palavra, que é a espada que divide entre alma e espírito, juntas e medulas, é nessa hora que a palavra, ela vem dividir aquilo que nos diferencia de alguém com uma fé genuína para alguém com uma fé hipócrita. Por quê? Porque quando o confronto vem, o Senhor espera uma resposta minha e sua. E essa resposta está no nosso quebrantamento. Quando nós temos esse confronto de realidade, o Senhor não espera de nós nada além do nosso quebrantamento. Sabe por quê? Para que a gente não corra o risco de ser tocado por um nível de insensibilidade espiritual que dificultará ainda mais o nosso processo de retorno ao centro da vontade de Deus. O que é insensibilidade espiritual? É quando eu leio a palavra e eu nem percebo a luz que habita na palavra. Insensibilidade espiritual. Eu leio a palavra, mas eu vejo como se fosse qualquer outro livro. É quando eu medito na palavra, mas não sou confrontado por ela nunca. Quando eu leio lá o padrão do amor, eu olho para mim e parece que eu estou no padrão. Quando eu leio ali sobre ajudar o outro, eu olho para mim e eu me vejo como a maior ajudadora de todos os tempos. Quando eu vejo a palavra falando sobre sinceridade, eu penso assim, uau, não existe ninguém mais sincero do que eu. Se quando o confronto da palavra vem, nós não nos quebrantamos, a gente vai correr o risco de ser tomado por um espírito insensível à voz de Deus. E talvez funcione mais ou menos assim. Eu estou aqui. A palavra de Deus, ela está me confrontando em algum aspecto, ela está mexendo comigo de alguma maneira, mas eu olho para a palavra, olho para mim, mais ou menos, estou bem ainda, tem gente que está pior do que eu. Aí é como se a insensibilidade me tomasse e eu desse um passo atrás. Eu estou me distanciando ainda mais da verdade do Senhor. Mas aí eu continuo sendo ministrada por Deus, mas eu olho para mim, peraí, não é tão ruim assim, não é tão difícil assim, eu dou mais um passo para trás. E eu vou me distanciando de tal maneira que daqui a pouco, querido, a passa a não fazer mais diferença na nossa vida. Se a gente não pratica é porque a gente não precisa, entende? Só que quando eu ajo o contrário disso, quando eu ajo de acordo com a vontade do coração de Deus, eu recebo a palavra que é luz. A luz entra, ilumina as trevas que há em mim. E eu começo a observar uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. E Deus é tão maravilhoso que Ele usa coisas simples para nos ministrar de maneira profunda. Ele usa coisas naturais para nos ministrar de maneira espiritual. E na correria eu me arrumei, coloquei uma roupa, não ficou boa, fui vestir esse vestido. E depois que eu vesti, eu observei. Cadê?
Eu tô com um sujo aqui, preto. Só que não dava nem mais tempo de eu trocar de roupa. E o Senhor me ministrou como que às vezes existem sujeirinhas que a gente não para poder limpá-las, porque a gente julga ter falta de tempo para isso. Só que se a gente continuar carregando algumas pequenas sujeiras dentro de nós, daqui a pouco a sujeira vai ter tomado conta de tal maneira que vai ser muito mais difícil a limpeza. Senhor, Ele quer então que o posicionamento correto do nosso coração seja o nosso quebrantamento. Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Posso te dar uma notícia triste nessa noite? Nós somos imperfeitos. Uma mais triste ainda, todos nós que estamos aqui somos cheios de muitas coisas que o Senhor deseja nos esvaziar. E somos vazios de muitas coisas que o Senhor deseja nos encher. Todos nós aqui. A nossa boa vontade, ela não tem o poder de nos fazer agradar a Deus. Mas existe algo em meio às nossas limitações que faz com que o Senhor se agrade de nós. É um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Quando a luz ilumina as trevas que há em nós, e a gente tem um encontro com uma realidade interna diferente da realidade externa aparente, o que o Senhor deseja realizar em nós é um estado de espírito de quebrantamento que vai fazer com que nós, sobre o altar, no nosso culto que começa na mente, se torne um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Quebrantar no original significa quebrar, romper, partir em pedaços, derrubar, rebentar, esmagar, despedaçar, abrir a madre. Outro significado de quebrantar inclui os atos de Deus contra o orgulho obstinado. Isso é quebrantamento. O quebrantamento não tem a ver diretamente com as lágrimas nos nossos olhos, mas sim com o quebrar do nosso coração. Não tem problema em nós chorarmos. Normalmente, quando o nosso coração está quebrado, os nossos olhos se enchem de lágrimas. Mas a verdade é que nem sempre que os olhos estão cheios de lágrimas, o coração está despedaçado, entende? A verdade de dentro para fora condiz, mas nem sempre é verdade de fora para dentro. Quando o nosso coração ele é esmagado, lágrimas podem vir aos olhos, mas quando há lágrimas nos olhos e um coração inteiro, significa que há uma dissintonia entre a mente e o exterior. É por isso que Joel 2,13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor não quer algo que nós venhamos simplesmente expressar. O Senhor quer algo que nós venhamos a viver no nosso interior. Ele quer ir lá no profundo. Quando nós deixamos o Senhor, Ele tirar dos nossos olhos espirituais esse engano, nós passamos não mais a observar o cisco nos olhos do outro, mas passamos a observar a trave nos nossos olhos.
quando há essa dissintonia, a gente não vê nunca a trave nos nossos. A gente só vê o cisco no olho do outro. Agora, quando o Senhor, Ele realmente traz luz, e essa luz nos leva a um quebrantamento, irmãos, a gente perde o tempo de ficar observando para o cisco no olho do outro. Sabe quando a maledicência começa a ser arrancada da nossa vida e você olha e fala assim, uau, hoje eu passei um dia sem observar o erro do outro, sem falar mal do outro, sem julgar o outro. Sabe por quê? É porque eu apliquei a minha força e o meu tempo naquilo que importa. E o que importa é a minha transformação e não a transformação ou o julgamento na vida do outro. Quem cuida de si não tem tempo para cuidar da vida alheia. Agora, quando eu quebro o princípio de olhar para dentro, eu começo a ter tempo de sobra para olhar para fora. E quando eu olho para fora, eu só trago condenação para dentro. Porque ao julgar o outro, eu é que estou me acorrentando. Quantos entendem isso? E aí, quando a gente começa a deixar o coração ser amassado, quebrado, despedaçado pelo Senhor, o Senhor começa a encontrar legalidade para nos transformar de dentro para fora. E quando o quebrantamento acontece, o Senhor, Ele vem e, como lemos ali na definição, Ele vem de encontro ao nosso orgulho. Onde há orgulho é porque o quebrantamento não está operando. E aonde o quebrantamento não opera, o orgulho ele vai se manifestar. Mateus 23:12, Jesus disse: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Romanos 12:3, lemos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando a gente deixa de olhar para dentro, a gente começa assim e vai descer. E nessa vaidade, o orgulho, ele começa a tomar conta do nosso coração. Às vezes, sem que a gente perceba. Entende? Não é que você e eu olhemos e percebamos de cara, mas quando a luz entra, a gente pode discernir. E eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns tipos de orgulho. E eu creio que existem muito mais, mas é só para a gente ponderar nessa noite. Há quem se julgue tão humilde que chega a ter orgulho da sua humildade. Você conhece alguém assim? Cara, eu sou tão humilde, Senhor, muito obrigado. Obrigada, Senhor, pela minha humildade. Nessas pessoas, as palavras que saem da sua boca não condizem no que verdadeiramente existe no coração. Pessoas que defendem que são totalmente contrários a qualquer tipo de autoexaltação. Mas por trás das palavras o orgulho é perceptível. É aquela verdade que diz quem é. É aquela verdade que diz assim: quem é não precisa ficar dizendo que é. Mas quem não é, precisa se afirmar através das palavras o que na verdade esconde no coração. Deu para entender? Quem é, não precisa dizer que é. Porque quem é, qualquer um percebe que é. Mas quem não é, precisa dizer o tempo todo que é aquela coisa. Por quê? Porque como suas atitudes, como sua essência não revela, a gente precisa começar a declarar. Esse é um tipo de orgulho. É tanta humildade, tanta humildade, que o orgulho entrou através da sua humildade. Também há pessoas que estão sempre na média, que não dão grandes problemas. Você conhece pessoas assim?
Cara, fulano, que cara gente boa. Não, aquela mulher, que mulher gente boa. Ninguém tem problema com ela. São pessoas que são admiradas por muitos e acabam carregando um orgulho velado por isso. Só que essas pessoas, elas também têm problemas, elas também têm dificuldades. Só que elas não expõem essas dificuldades. Por quê? Porque ela se preocupa com a sua reputação. E peraí, se todo mundo me admira, como é que eu vou expor isso daqui para alguém? Não, é melhor deixar isso quieto. É melhor deixar minha reputação em dia. É melhor eu cuidar. Eu mesmo me resolvo. Eu mesmo levo isso diante do Senhor. Ligar para um pastor, ligar para uma... Tá doido? Não, deixa isso quieto. Daqui a pouco passa. Aí a nossa alma engana a gente. Porque aquilo que daqui a pouco passa, não vai passar sem que haja confissão. E aquilo só vai se enraizando. São pessoas que podem até não trazer problemas, mas também não trazem solução. Podem até não estar abaixo da média, mas nunca ultrapassam a média, se tornando pessoas extraordinárias. Caem no erro que Paulo alertou aos romanos. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Também existem aquelas pessoas que não demonstram nas suas atitudes visíveis o seu orgulho, mas que quando confrontados em alguma área, resistem muitas vezes, não ao confronto em si, mas ao confrontador. E isso faz com que haja honra nos lábios, enquanto há desonra no coração. Sabe quando alguém te corrige, ou a palavra de Deus te corrige, e você diz que entendeu? Não, amém, é isso mesmo, pode deixar. Vou seguir seu conselho, tá? Só que isso é uma palavra jogada ao ar. Porque no coração, na verdade, você tá... Quem Mateus pensa que é para falar assim comigo? Não. Mateus não. Tá errado, tá desalinhado. Entende? E aí, a gente não desonra talvez aquele confronto, mas a gente desonra a pessoa que nos confrontou. Aí a gente traz sobre nós honra para todas aquelas pessoas que estão distantes de nós, mas para quem está perto, a gente traz reprovação no nosso coração. Não é uma reprovação exterior, mas é uma reprovação interna. E o último, há também aqueles orgulhosos escancarados que demonstram isso para todos que quiserem ver sem nenhum remorso por isso. Sou orgulhoso mesmo, sou melhor do que você, faço melhor do que você, ninguém manda em mim, ninguém tem poder para me discipular em nada, eu é que sei da minha vida. Acho que você também conhece algumas pessoas assim. Agora, independente de em qual categoria a gente se encontre, ou numa categoria que eu nem tenha citado aqui, a forma pode ser diferente, mas o pecado é o mesmo: orgulho. Se eu que estou na média tenho um orgulho disso, isso não me faz melhor do que talvez você que fica vivendo tentando pensar numa falsa humildade. Não posso, não sei, não sou, mas no fundo eu sei que eu sou, eu posso, eu quero, eu sou. Entende? Aquele que, nariz em pé, eu me basto, ele não é melhor e nem pior daquele que honra com os lábios, mas desonra com o coração. Não importa a forma, o que importa é que nós nos quebrantemos na presença do Senhor, porque todos nós precisamos ter o nosso coração quebrado pelo Senhor. Isso é quebrantamento. É quando o Senhor, ele chama Jeremias para descer à casa do oleiro. E ele começa a mostrar para Jeremias o vaso de barro sendo despedaçado na mão daquele oleiro. E o oleiro fazendo com que aqueles cacos se transformassem em pó novamente. Você entende o que é isso? Uma coisa é que quebrar um vaso de barro e ficarem cacos no chão. Outra coisa é pegar aqueles cacos e bater, socar tanto a ponto de virar pó de novo.
O trabalho do oleiro não é nos deixar em cacos. O trabalho do oleiro é nos fazer voltar a ser pó novamente. E quando esse quebrantamento verdadeiro e genuíno ele acontece, e a gente se torna pó nas mãos do Senhor, ele vem com o quê? Com a água, que é a palavra. E quando ele mistura palavra com quebrantamento, ele pode nos refazer como um vaso de honra na sua presença. Eu não estou falando nessa noite como alguém soberbo que aponta um dedo no seu rosto. Eu estou falando como alguém que já foi pregada ou está sendo pregada por essa palavra. O princípio que o Senhor estava ensinando a Jeremias aqui é o princípio do quebrantamento. Ele estava dizendo que a única forma de nós sermos refeitos, para nos tornarmos vasos de honra, é sendo totalmente quebrados e despedaçados na mão do oleiro. Quebrantamento é o vaso de barro totalmente em pedaços. Quebrantamento é quando você olha e não sobrou nada. Entende o que é isso? Quando você está com um vaso de barro no chão, ele pode se dividir em 2, em 3 pedaços. Você olha o vaso quebrado assim, mas a nossa mente consegue juntar aqueles cacos e ver o que era antes. Quantos aqui já colaram um vasinho lá de barro na sua casa? Para poder guardar a tranqueira ali dentro. Não, isso é útil, menino, não joga fora não, me dá aqui. Colei, viu, ficou bom, vira o rachado para trás, continua útil. Quebrantamento é quando o vaso ele é esmiuçado de tal maneira que qualquer um que olhe nem imagine como que esse vaso era antes. Era grande? Não, acho que esse era pequenininho. Será que esse era comprido? Ah, não. Não, acho que esse daí deveria ser gordinho. Sabe quando a gente volta a uma condição, chega, Carol, em uma condição que quem olha não consegue saber como é que a gente estava antes. Mas esse irreconhecível nas mãos do oleiro se torna em um vaso de honra admirável. Quando o oleiro, ele nos retira das suas mãos e nos devolve para a nossa missão. É quando alguém, ele tenta dizer que tal pessoa é um ex alguma coisa, mas já não cabe mais o ex. Agora, o que ele carrega é o seu novo estilo de vida. Quando alguém não olha mais para alguém e diz assim, ah, esse é um ex-homossexual. Não, o ex ficou para trás. Hoje esse é um grande homem de Deus. Essa é uma grande mulher de Deus. O Senhor, Ele quer nos levar para este lugar. Santidade não é quando a gente não erra nunca. Santidade é quando a gente se volta para o Senhor todas as vezes que a gente erra. E é isso que faz o nosso orgulho ficar debaixo dos nossos pés. Uma coisa é nós estarmos perfeitos. Outra coisa é nós estarmos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. O Senhor, Ele quer nos trazer de volta para um lugar de humildade. O Senhor, Ele quer nos trazer de volta para um lugar de humildade. Sabe por quê? Porque a obra que precisava ser feita, Ele já realizou, derramando do seu sangue na cruz. Uma vez que a obra da cruz já se tornou uma verdade, a gente só não desfruta dessa realidade se a gente não quiser. E o que revela que a gente não quer é o nosso orgulho. Entende? É por isso que nós precisamos ser quebrados. Ser quebrado não é se colocar num lugar de vítima.
Tadinha de mim, né? Ah, não, Deus não me ama, não. Tadinha, não, eu não mereço, eu não consigo. Mas ser quebrado também não é estar debaixo de um espírito de orgulho. Eu mereço. Eu não sou isso do que as pessoas pensam. Nem vitimismo, nem orgulho. É o que Paulo disse, que nós precisamos pensar a nosso respeito com equilíbrio. Ninguém é mais e ninguém é menos. Nós somos vasos de barro. Ninguém é melhor e ninguém é pior. Nós só somos pessoas que precisam todos os dias voltar ao pó. E essa é uma noite para nós voltarmos ao pó. Essa é uma noite para nós voltarmos ao pó. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos deixar com que a palavra, ela seja a luz no nosso interior. Sabe por quê? Porque é a luz no interior que nos levará para a luz eterna. Agora, quando só há luz no exterior e o interior continua na escuridão, a escuridão eterna acaba sendo o nosso destino. Nós estamos voltando. Nós precisamos voltar. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós precisamos mais do que nunca ter a nossa vida transformada de dentro para fora. Feche os teus olhos. E eu te convido a olhar para dentro do seu coração nessa noite. A palavra diz que antes de nós cearmos, nós devemos vasculhar o nosso coração. Para que a gente não tome a ceia em condenação. Deus não quer nem que a gente não tome a ceia por entender que não estamos cobertos pelo sangue. Assim como Ele também não quer que nós venhamos a tomar de qualquer maneira. Mas Ele quer que nós venhamos a tomar conscientes de que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar. Por isso, tenha um tempo diante da presença do Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Reconhecendo diante do Senhor e diante da cruz que você precisa, eu preciso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho e reconhecer que em muitas áreas da nossa vida nós precisamos do perdão do Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença e nós viemos a este lugar e nós queremos nos entregar como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável no altar do Senhor. O sacrifício que o Senhor realizou naquela cruz foi para nos dar o exemplo de que o Senhor deseja que nós venhamos a nos oferecer. Perdoa-nos, Jesus, nessa noite. Nós oramos a Ti e pedimos perdão pelo nosso orgulho, perdão pela nossa falsa humildade, perdão pela transgressão do nosso coração, Senhor. Nos perdoe nessa noite. Nós queremos participar do pão, nós queremos participar do sangue do Senhor nessa noite. Não debaixo de condenação, mas debaixo de liberdade. Libertação que acontece de dentro para fora. Purifica-nos, Senhor, de toda desonra. Purifica-nos, Senhor, de todo orgulho. Purifica-nos de toda hipocrisia. Purifica-nos, Senhor, de toda desassociação das nossas práticas com as motivações do nosso coração. Nós queremos ser santo como o Senhor é santo.
poderoso oleiro. Nós nos rendemos nas tuas mãos e recebemos com ações de graças, Senhor, a tua palavra. Recebemos com ações de graças, Senhor, a redenção e a remissão do Senhor. Que todos nós nessa noite possamos cear e olhar ao partir do pão nos olhos do nosso Senhor, aquele que é a palavra revelada, a palavra viva, aquele que é a luz que nos ilumina e que nos aponta o caminho de volta, um caminho de purificação. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos nessa noite esse quebrantar, esse esmagar. Nós declaramos que nós precisamos, Senhor, voltar à condição de pó, para que a água da Tua palavra nos refaça. E a glória do Senhor nos encha até transbordar. Em nome de Jesus.